Fala galera, aqui é o Elias do canal Pensando Bem. No vídeo de hoje vamos falar de um povo muito especial, que foi muito relevante no passado e até hoje ainda inspira muita gente, especialmente os músicos. Vamos falar sobre os levitas. Quem foram eles? Qual é a sua origem? Quais eram suas atribuições? O que eles representavam e qual é a sua importância para os dias de hoje? Vamos ver isso e outras coisas. Se você se interessou pelo assunto, já deixa o seu like, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva e vamos embora pro vídeo. Bom, vamos começar pelo começo, falando da origem dos levitas. Foram eles descendentes de Abraão, o nosso pai da fé. Abraão e Sara tiveram Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú. Jacó, por sua vez, teve 4 esposas e com elas teve 12 filhos homens e uma filha. Um deles foi o Levi, que deu origem à tribo de Levi, que também ficou conhecida como os levitas. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os descendentes de Arão, bisnetos de Levi, netos de Coate, foram aqueles que foram escolhidos por Deus para serem os sacerdotes. Por que os levitas foram escolhidos por Deus para ter uma atividade especial? Assim que o povo saiu lá da sua escravidão no Egito e começou a sua peregrinação pelo deserto, não demorou muito, Moisés subiu um monte para orar e para falar com Deus. E lá ficou por algum tempo. Depois, quando ele desceu, ele se deparou com um bezerro de ouro que foi construído pelo povo. Então, ele se aproximando do arraial, ele falou o que está escrito lá em Êxodo 32, 26, que diz o seguinte: então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Ali naquele momento os levitas mostraram diferença deles para o restante do povo. Eles mostraram ali que eles eram fiéis a Deus e dali para frente Deus começou a usar eles de uma maneira especial. E qual foi a maneira que Deus usou eles? Quais eram as atribuições dos levitas? As atividades dos levitas foram distribuídas dentro da linhagem de Levi de acordo com cada família. Os levitas foram escolhidos por Deus para atuar em tudo aquilo que era relacionado e realizado no tabernáculo ou no templo do Senhor. Todos os utensílios do tabernáculo usados para o sacrifício e culto, o transporte do tabernáculo e da Arca da Aliança, as músicas de adoração a Deus eram de responsabilidade dos levitas. Eles atuavam como guardas, porteiros, padeiros e ainda algumas outras funções referentes às coisas de Deus. Todas as funções sacerdotais eram deles. Os levitas não só eram responsáveis por tudo aquilo que tinha a ver com a vida espiritual do povo e o culto a Deus, como era a exclusividade deles. Era restritamente proibido qualquer outra pessoa fazer aquilo que era a função dos levitas. Em Números 1, 48 a 51, lemos o seguinte: pois o Senhor tinha dito a Moisés: não faça o recenseamento da tribo de Levi, nem a relacione entre os demais israelitas. Em vez disso, designe os levitas como responsáveis pelo tabernáculo que guarda a tábua da aliança, por todos os seus utensílios e por tudo o que pertence a ele. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver que ser removido, os levitas o desmontarão e sempre que tiver que ser armado, os levitas o farão. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo terá que ser executada. Aqui a gente vê a importância da separação dos levitas, da santificação daquele povo, daquela linhagem especial que Deus separou. Agora, como é que os levitas se sustentavam? Da onde vinha o mantimento deles? Em Deuteronômio 10, 8 e 9, lemos o seguinte: naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhe havia prometido. Como lemos, os levitas não tinham direito a nenhuma porção de terra. Eles não poderiam plantar, cultivar a terra, nem cuidar de animais. Eles precisavam se dedicar exclusivamente ao Senhor. O povo levita também não era alistado para servir o exército de Israel. Como os levitas tinham a sua vida totalmente dedicada às coisas de Deus e às questões espirituais do povo de Israel, eles recebiam os dízimos do Senhor.
Então o sustento, o mantimento dos levitas vinham de todas as outras tribos, e eles acabavam ficando inclusive com as primícias, com o melhor de toda a terra. Em Números 18, 20 e 21 diz o seguinte: disse ainda o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. E quando aconteceu a separação dos reinos, em que lado os levitas ficaram? Após a morte de Salomão, o povo pediu ao seu filho e sucessor Roboão que reduzisse os pesados encargos colocados sobre eles. Roboão, seguindo os conselhos errados dos seus amigos, disse ao povo que o seu jugo seria ainda mais pesado do que o de seu pai. Com essa decisão de Roboão, 10 tribos se uniram e colocaram Jeroboão como rei sobre o reino que se chamou Reino do Norte ou Reino de Israel. Apenas 2 tribos permaneceram com Roboão, a de Judá e Benjamim, que formaram o reino que foi conhecido como Reino de Judá ou Reino do Sul. Mas como o povo do norte começou a se perder com a corrupção e com a idolatria, os levitas se posicionaram mais uma vez sendo fiéis a Deus. Em 2 Crônicas 11, 16 e 17 diz o seguinte: de todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. É importante a gente perceber esse posicionamento firme e fiel a Deus dos levitas em momentos difíceis, em momentos em que o povo estava se desviando do caminho. Esse é um dos legados dos levitas para os dias de hoje, mas tiveram mais. Como os levitas eram responsáveis por tudo aquilo que envolvia o culto ao Senhor, eles também eram os músicos, os cantores e os compositores. Muitos salmos que lemos hoje, que cantamos hoje, foram escritos por levitas. Os levitas escreveram muitos salmos, e o segundo maior salmista, que escreveu 12 salmos, foi o levita Asaf. E a sua família continuou escrevendo diversos salmos, que inspiram a gente até hoje. Em 1 Crônicas 16:7 diz o seguinte: foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou a Asaf e seus parentes de louvar ao Senhor com os salmos de gratidão. Como falei, Asaf liderou o povo, cantando salmos, louvores, ministrando, dirigindo, tocando louvores, e daí para frente a sua família também, a sua linhagem continuou fazendo isso, inspirando o povo a servir ao Senhor com louvores. Não só os músicos de hoje são inspirados nos levitas, mas todos nós precisamos se inspirar nesse povo, né, nessa linhagem que escolheu ser fiel a Deus e que ao longo da história de Israel, em diversos momentos difíceis, a gente viu eles tendo coragem de se posicionar ao lado de Deus. Que a gente possa se inspirar neles, que a gente possa, principalmente nos momentos difíceis, a gente se manter firme no Senhor. Galera, eu tentei fazer um vídeo bem rápido, bem resumido, falando de bastante coisa. Eu sei que tem muita coisa ainda para falar sobre os levitas, talvez mais para frente eu faça um outro vídeo. Eu tentei pegar aquilo que era mais importante, mas eu também não gostaria de deixar de citar o meu amigo Guilherme, que ele que deu essa sugestão, ele que pediu para eu falar sobre esse tema. Eu espero que você goste. E se você tem algum tema também, se você tem alguma sugestão, deixa aí no comentário, dê a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo e eu espero que você esteja também no próximo. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.